Muito bem, igreja. É muito bom estar louvando, adorando ao nome de Deus, rendendo louvores a Ele, porque Deus é Deus. Nada se compara ao seu santo nome. Convido a igreja, convido a você que está nos assistindo para estar abrindo a tua Bíblia. Pode ser a Bíblia física, você pode ter sua Bíblia no telefone, no tablet, mas esteja abrindo na 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Amém? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Essa palavra, na carta de Pedro, vem trazendo a santidade. Ele dá muita ênfase em nos tornarmos santos, porque representamos um Deus santo. Nós mostramos ao mundo a imagem de um Deus santo. E o que é ser santo? Ser santo significa ser distinto, ser separado. O crente, o cristão, ele tem que ser reconhecido pela sua santidade. Ele tem que ser reconhecido pela característica da salvação. A salvação é mediante a graça e somente pela graça. Mas a santificação é a marca principal da salvação. O crente, ele tem que carregar esta marca com ele. E para carregarmos esta marca, para mostrarmos que somos distintos e separados, nós temos que ser diferente do mundo. E para sermos diferente do mundo, temos que dizer não. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela contém não. Ela contém não posso, não quero, não é para mim. A palavra do Senhor nos ensina isso. Não podemos nos moldar com as coisas do mundo, senão vamos criar forma do mundo, do pecado. E não estamos mais no pecado, estamos em Cristo. O mundo, ele não pode me dizer o que eu tenho que fazer. A minha referência tem que ser Cristo. A minha referência tem que ser os seus mandamentos. Não é a moda do mundo que diz como que eu tenho que me vestir. Não é o humanismo liberal que vemos hoje que vai dizer como eu tenho que cuidar da minha família, como que eu tenho que liderar a minha casa. Não é uma sociologia moderna que vai me dizer como que eu tenho que me comportar com meus irmãos em Cristo. É a palavra do Senhor que traz todas essas questões. É Deus quem me fala como eu tenho que agir. A santidade, ela é e deve sempre ser a principal característica do cristão. A santidade, ela deve ser algo muito distinto, visto de longe. O mundo tem que te identificar como cristão. E como que a gente consegue entender um pouco dessa ideia? Na Inglaterra, no século XVII, iniciou-se um movimento chamado de puritanos. Esse movimento trouxe homens distintos que eram reconhecidos pelo jeito de se vestir, jeito de falar e o jeito de se comportar. Rigorosos na aplicação dos princípios morais, nas ideias e nos costumes, especificamente quanto ao comportamento sexual. Nomes hoje que a gente consegue lembrar dos puritanos, um dos principais, existem muitos outros, mas os principais hoje são João Calvino, Jonathan Edwards, John Owen, John Bunyan
e tantos outros que influenciaram a sua geração, como dando testemunho de uma vida santa, uma vida em santidade, porque eles serviram e nós servimos um Deus santo. Um homem, apóstolo Paulo, ele mudou toda a história da bacia do Mediterrâneo. Apenas um. Houve outros apóstolos? Sim, houve. Mas Paulo, hoje, ele é lembrado como uma das 20 mentes mais brilhantes que pisaram nesta terra. Para termos um pouco dessa noção de que um homem muda a história da sua geração, em Mateus 5,13, Jesus alerta aos seus discípulos: seja sal desta terra. Para sermos santos, devemos ser como o sal. Qual é a função do sal? O sal, ele dá sabor. O sal, ele não recebe sabor. Se você pega um pouco de sal e bota na carne, o que prevalece? O sabor da carne ou o sabor do sal? A carne fica salgada ou o sal fica com gosto de carne? Para quem cozinha, sabe cozinhar, quando você vai cozinhar 1 quilo de feijão, você precisa colocar 1 quilo de sal para deixar ele temperado? Não. Para 1 quilo de feijão, dependendo da colher, você vai usar 1 ou 2 colheres. Jesus está querendo nos mostrar o quão poderoso esse condimento é. E ele faz essa analogia com a nossa santidade. Um pouco da sua santidade pode mudar vidas que estão ao seu redor. Você mostrando uma vida santa, você pode mudar a sua família, você pode mudar seus vizinhos, você pode mudar o seu bairro. Quando você dá um bom testemunho de que você serve um Deus e um Deus santo, esse testemunho não fala apenas aos ouvidos. Ele vai falar aos corações. Ele vai transformar vidas. Ele vai salvar almas. Os puritanos, eles eram unânimes em afirmar que o melhor método de evangelho, o melhor método de evangelho era dar bom testemunho. Era ser testemunha viva. E isso que devemos ser nos dias de hoje. Devemos dar bom testemunho de uma vida de santidade, porque servimos a um Deus santo. E por que devemos tanto apresentar essa vida de testemunho? Porque essa ênfase na vida em santidade. Romanos 3,23 vem dizendo: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O significado da minha vida santa, o significado da sua vida santa, da igreja, é apontar para um Deus que é santo. Não é? Os ateus alegam que não se dá para ver Deus. Você não toca em Deus. É como se fosse o ar. Você não toca, você não vê, mas você sabe que ele está ali. Você sabe que ele existe. Então, o que devemos fazer? Devemos dar a este mundo, devemos mostrar aos ímpios que existe um Deus santo. E como o ímpio vai conhecer um Deus santo? Como que ele vai saber que existe esse Deus santo? Através de uma igreja santa. Porque a função da igreja é apontar para Deus. A função da igreja é ser um holofote onde ela foca tudo para Deus. A igreja não tem que focar em homens.
A igreja não tem que focar em pastores, em ministério de louvor, em membresia. O foco da igreja, tudo que a igreja faz, é simples: mostrar ao mundo a Deus, mostrar a face de Deus, a face de um Deus santo para este mundo. É dessa maneira que o ímpio, que o pecador, vai saber que Deus existe. Vai dizer, se aquela igreja representa esse Deus, então esse Deus é santo. Então, devemos santificar o nome de Deus. Devemos dar glória ao nome de Deus. E Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, nos ensina a orar. Quando ele nos ensinou a orar, ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas como que eu vou santificar um Deus que já é a imagem santa? Não dá. Eu sou uma criatura imperfeita, pecadora, então não posso santificar o nome de um Deus santo. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Peço a vocês que santifiquem, faça o nome do meu Pai ser conhecido santo. Como? Com a sua atitude. A sua atitude, a minha atitude, tem que glorificar um Deus santo. Tem que mostrar um Deus santo. É isso que está querendo dizer: santificado seja o vosso nome. Que eu, com o meu testemunho, vou apresentar ao próximo, ao mundo, ao ímpio, que eu sirvo um Deus santo, porque eu vivo de uma maneira santa. Amém? E ter essa vida de santidade, ter uma vida comprometida com Deus, comprometida com os seus mandamentos, buscando todos os dias a máxima santidade que um homem pecador pode aguentar, ela tem que ser de uma forma obediente. Como o versículo 14 está dizendo, como filhos da obediência. Quando nós fomos chamados por Cristo, quando houve salvação, nós passamos de criatura para filho. A nossa identidade, ela mudou. Você, eu, passamos a ser filho de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, participando da sua herança. Então, eu tenho que viver a minha vida em santidade de forma obediente. Como um filho obedece o pedido do seu pai. Tem que ser de uma forma alegre, amorosa, porque você recebeu as ordens de um pai amoroso, de um pai justo. E não fazer por medo. Muitas pessoas falam que tem mais medo do castigo de Deus do que ser afastado da presença de Deus. E não é assim. Nós devemos ter mais medo do pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus, do que do castigo. A própria Bíblia fala que o castigo ela vem para corrigir, para te educar, para fazer você melhor hoje do que você foi ontem. E um exemplo dessa vida de santidade, dessa vida de adoração, dessa vida de comunhão com Cristo, trazendo Ele como um Pai amoroso, como um Pai benigno, que derramou tua misericórdia sobre nós, está na história de Davi e Mefibosete. Davi
foi ungido rei e se assentou no trono de Israel. Na cultura oriental da época, o rei deveria executar toda a descendência do rei anterior, para que ninguém viesse e disputasse o trono. Davi chama um antigo servo da casa de Saul, chamado Ziba, e pergunta a ele: há alguém da casa de Saul ainda com vida, para que eu use de misericórdia com ele? E o servo diz: há um sim, neto de Saul, filho de Jonatas. Seu nome é Mefibosete. E ele mora na cidade de Lodebar. Essa palavra Lodebar, em hebraico, significa sem pastor. É uma cidade sem pastor. É uma cidade miserável, onde habitava doentes, mendigos, leprosos, pessoas com enfermidades de todas as maneiras possíveis. E Mefibosete residia nessa cidade. E o servo vai lá e chama Mefibosete. Ó, o rei quer ter contigo. E Mefibosete se apresenta diante de Davi, se lança ao solo e diz ao rei: rei meu, o que tu queres com um cão morto como eu? Porque pelo direito, pela cultura, Davi poderia mandar executar ele. Mas Davi usa de misericórdia com ele. Davi diz a Mefibosete: Mefibosete, entregarei toda a herança da casa de Saul em tuas mãos, e você comerá na mesa de Israel como um dos meus filhos. É isso que devemos entender, o que Deus faz conosco. Nós, antes da nossa conversão, antes de ser chamados por Cristo, nós éramos como Mefibosete, coxo de duas pernas, miserável, cão morto, que residia numa cidade sem pastor, uma cidade de mendigos, uma cidade de doentes e leprosos. Nós éramos filhos do inimigo de Deus. Nós éramos descendência do maligno. E Cristo, que é enviado por Deus, ele chega para a gente e fala: eu não vou só aplacar a ira do meu Pai. Eu não vou só perdoar os seus pecados. Eu te colocarei à mesa para você comer como um de seus filhos. De tão grande é o amor de Deus para conosco. Tão grande é a sua misericórdia para conosco. Nós somos dignos da sua ira. Nós deveríamos ser condenados ao inferno eterno. Mas Cristo Jesus, ele nos tira dessa condenação. Ele abre as portas dos céus e arruma um lugar à mesa para cada um de nós. E da mesma forma que Mefibosete não mediu esforços para agradar Davi, o rei, nós não podemos medir esforços para agradar o nosso Senhor, porque o sacrifício que foi feito por ele é impagável. Não existe obra neste mundo, não existe tesouro neste mundo que pague a salvação de uma alma. E Cristo se entregou ao nosso favor, ao favor de muitos, para que quem nele crê tenha a vida eterna. Então não tem uma possibilidade, não há uma desculpa para nós não vivermos uma vida em santidade, uma vida santa, porque é isso que o texto está pedindo.
sede santos, porque eu, seu Deus, sou santo. E isso tem que ser feito com amor, de uma forma gozosa, alegre, longânima, benigna. Todo o mundo tem que conhecer a face do Deus através de nós, da igreja. Faça-se, irmãos, ser santo. Não é porque homens, neste momento, estão dizendo que estamos isolados, que temos que ficar dentro de casa. Não. Faça a sua parte. Não propague uma doença que neste momento está explícita. Mas isso é uma fase, irmãos. É uma fase, vai passar. E quando passar, a igreja voltará a se reunir. A igreja voltará a se congregar. Haverá reuniões dos santos. E o que o mundo vai ver? Uma igreja santa, uma igreja que vai mudar a história do mundo, uma igreja que vai trazer libertação aos pecadores, ou eles vão ver uma igreja com pessoas iguais a eles. Devemos ser distintos, irmãos. Devemos ser separados. Devemos ser pessoas cristãs, pequenos cristos. Temos que falar em nome de Deus. Esse é o momento de nós estarmos pedindo ao Senhor santidade. Este é o momento de nós estarmos fortalecendo a nossa fé em Deus. Porque o homem, o ímpio, ele olha toda essa situação com os olhos humanos. Ele não entende. Ele liga a televisão e escuta um outro homem igual a ele falar que há uma crise política, uma crise econômica, uma crise na saúde. Nós temos que mostrar para este mundo, para estas pessoas, que nós enxergamos com os olhos da fé. Nós não enxergamos esse mundo porque ele é passageiro. Estamos aqui, irmãos, de passagem. O nosso passaporte está carimbado para Nova Jerusalém. Nossa visão tem que ser além desse mundo. Nossa visão tem que ser além deste século. Nós temos que enxergar Deus na sua santidade eterna, porque é lá que vamos habitar, na sua eternidade, na sua presença. Quando um ímpio, quando uma pessoa que não é convertida, ela chegar para você, porque ela está se afogando no medo, no pânico e no desespero. Muitas pessoas perderam seus bens, perderam seus empregos, estão sem dinheiro, perderam entes queridos. Elas estão num oceano de desespero e não conseguem ter esperança. E quando eu, mostramos uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida tranquila, uma vida onde nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o ímpio ele chega para a gente, ele chega para o crente, e ele quer saber que paz é essa. Por que você não está desesperado? Por que você não é igual às outras pessoas? Você vai falar para ele, porque eu tenho Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E ele vai entender que há um Deus todo-poderoso que sustenta os seus filhos com as próprias mãos. E é isso que eu tenho para dizer para você, irmão. Não se desespere. Não tenha medo. É normal. A gente sabe que esses sentimentos são sentimentos humanos. E a gente ainda está nesta forma humana. Mas dê bom testemunho.
Fale palavras abençoadoras. O ímpio, ele já está cercado de problemas. Ele quer uma salvação, ele quer um bote salva-vida. E talvez com a sua vida, você consiga salvar a dele. Com seu testemunho, você consiga salvar a alma dele. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que é salvo em Cristo, que está nos assistindo. Muito obrigado. Que esta palavra, da mesma forma que serviu para mim, esta palavra ela serviu de vara de medida para a minha vida. Espero que ela também sirva para você. Deus tem algo para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você é um instrumento para a obra de Deus. Tudo o que acontecer na sua vida é para a honra e glória do Senhor. Amém? E para você, meu irmão, que ainda não é convertido, você que ainda não tomou sua decisão, você que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, que recebeu o convite de estar assistindo hoje esse culto, que ouviu a palavra, que entendeu a palavra, quero que você saiba que a pessoa que te convidou é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que se importa com você, e por ela conhecer o melhor da vida, ela quer te dar o melhor da vida. Ela quer dividir com você o que há de melhor. Quer estar na presença do Senhor, quer viver uma vida de santidade e quer ter olhos de fé. Peço a você que não desligue o seu telefone, não desligue a sua televisão, não desligue o aparelho por onde você está assistindo esse culto, sem pedir a Deus, sem orar a Deus, sem se entregar a Deus. Porque as coisas estão aí, irmãos. A desgraça, a morte, está batendo a porta. Não tem classe social, não tem gênero, não tem etnia, não tem raça. Se você viver com Cristo nesta terra, Cristo viverá com você por toda a eternidade. Mande uma mensagem para o seu irmão, mande uma mensagem para a sua irmã, mande uma mensagem para a pessoa que mandou o link deste culto para você, porque ela te ama, ela quer o melhor para você. Ela está te dando um presente impagável, que é a salvação mediante a Jesus Cristo, que é a única salvação que existe. Amém, irmãos? Quero estar agradecendo pela sua presença, quero estar agradecendo você que nos assiste, nos assistiu. Temos um canal no YouTube, que você possa estar olhando não só esse culto, essa pregação, mas as demais. Nos acompanhe. Assim que voltarmos aos nossos cultos, você será o nosso convidado de honra. Venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer os nossos pastores e agradeça ao irmão ou à irmã em Cristo que te convidou para estar assistindo esse culto hoje. Amém? Quero estar orando, agradecendo ao Senhor. Convido a você que está nos assistindo a mais uma vez fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e se entregar em oração ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Deus, por mais esse culto, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter revelado a Tua palavra à Tua igreja, ó Pai. Ouvimos, Senhor, de Ti o que precisamos, Pai, não o que queremos, porque o Senhor é um Deus justo. Provou, mediante a Jesus Cristo, que nos ama incondicionalmente. Pai, obrigado pela salvação em Teu Filho Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por cada dia me fazer um pouco melhor do que o dia anterior, Pai. Obrigado por nos sustentar a Tua igreja. Obrigado por derramar bênção sobre nossa vida, derramar
toda sorte de cura, que nada falte em nossas casas, que o Senhor seja o nosso principal objetivo nesta terra, Pai. Senhor, nos despedimos de você, Senhor, aqui nesta oração, mas estaremos, ó Pai, sob a Tua graça por toda a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. Que você, irmão, tenha um ótimo final de domingo, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha bênçãos e mais bênçãos derramadas sobre a sua vida. Amém?